Olá, tudo bem? Começamos o Opinião América News. Mais uma semana que também tem início. Eu falo diretamente de Coral Gables, me dirigindo para Downtown Miami nesse momento. Um domingo com sol, mas com algumas nuvens no céu. Temperatura na casa dos 82, mas com a promessa de que as temperaturas vão cada vez mais avançar. Estamos já nos preparativos, né, para a chegada oficial do verão, que nesse ano de 2025 certamente promete temperaturas elevadas, talvez até um pouco mais, né, do que o normal, se isso já é possível para os padrões aqui do Sunshine State, sempre com muito calor, né, em especial nessa época do ano. Mas eu quero aproveitar para rapidamente trazer aqui alguns assuntos que envolveram diretamente os Estados Unidos e, por que não dizer, o próprio presidente Donald Trump. Episódios que envolveram inicialmente, inclusive, a expectativa, né, que foi criada para um encontro que seria inédito, um encontro presencial, pelo menos nesses últimos 3 anos, né, entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na última quinta-feira na Turquia. Eu digo a expectativa que foi gerada, mas infelizmente não foi concluída. Com a negativa do presidente russo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que até esteve na Turquia no aguardo de que essa reunião de fato pudesse acontecer, acabou desistindo do encontro com autoridades russas que estavam ali para representar Vladimir Putin, que de fato não compareceu. A reunião que acabou de uma certa forma ainda mais esvaziada, também com a ausência do presidente Donald Trump, que até assinalou a possibilidade de estar nesse encontro para uma mediação mais direta, para além do que ele já vem fazendo nas suas conversações com as partes, tanto com a Ucrânia e com a Rússia, mas Trump também não foi. Sendo assim, as autoridades ucranianas e russas que estiveram lá para representar os seus presidentes não conseguiram avançar. Do lado dos Estados Unidos, até mesmo o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio esteve lá pessoalmente, mas mesmo assim muito pouco foi feito na direção do tão sonhado cessar-fogo, seja ele parcial ou mesmo definitivo. Ficou um gosto amargo de que talvez nós poderíamos ter nessa semana o desfecho de um conflito que, sem dúvida alguma, vem durando muito mais tempo do que até mesmo alguns especialistas em guerra imaginavam. Nós vamos certamente ter alguns desdobramentos ainda essa semana. Pelo menos, se não houve um acordo para um cessar-fogo, nós não tivemos também episódios, né, de ataques mútuos, como vinha acontecendo ao longo das últimas semanas, né, com lançamentos de mísseis e drones, tanto por parte da Ucrânia quanto da Rússia. Os próximos dias talvez possam apontar para a possibilidade de abertura de uma nova janela de negociação, em quais termos isso poderia se dar. Quando eu disse que o presidente Donald Trump acabou ganhando, né, espaço na mídia internacional, nas editorias de política, muito mais no que diz respeito à geopolítica, até além das questões internas de imigração dos Estados Unidos, que seguem também movimentando o país, e também das questões tarifárias, né, que ganharam, pelo menos por enquanto, né, uma trégua. O presidente Donald Trump, na sua primeira tour como presidente em segundo mandato, tour essa que aconteceu no Oriente Médio, tendo início ali na Arábia Saudita, passando também
pela Síria, onde Donald Trump se encontrou com o atual líder da Síria, um ex-rebelde, né, que agora ocupa o posto de chefe do país e que tenta uma reaproximação com os Estados Unidos, conseguindo inclusive a promessa de que as sanções impostas à Síria poderão ser por completas revogadas. Donald Trump acabou chamando muita atenção em função, né, desse encontro inédito com o presidente norte-americano, se encontrando com uma liderança com um histórico bastante questionável, mas que agora parece precisar dos Estados Unidos, inclusive visando o estabelecimento do seu regime, e agora também buscando nos Estados Unidos as condições, inclusive financeiras, para a reconstrução do país. Mas esse tour de Donald Trump incluiu na sequência outros países como Catar e os Emirados Árabes, muitos tentando entender o que estaria pretendendo o presidente Donald Trump, outros já enxergando que essa reaproximação dos Estados Unidos com os países árabes é a retomada do Acordo de Abraão, acordo esse que estava bastante avançado ainda no seu primeiro mandato, mas em função de alguns episódios, como a própria pandemia e a derrota de Donald Trump frente a Joe Biden, teve que ficar postergado. E parece que agora é retomado com força. Uma imagem que simboliza um pouco dessa disposição de Donald Trump em promover a paz na região, acabou também circulando, né, nas redes sociais. A foto de Donald Trump ao lado de uma liderança muçulmana dentro de uma sinagoga judaica, né, obviamente, no território dos Emirados Árabes. Donald Trump, que para muitos já vem sendo classificado como o homem que trará a paz ao mundo. Simbolicamente já foi até chamado como o homem no cavalo branco, e aquele que teria inaugurado a Era de Ouro. São todos símbolos e referências para aqueles que estão muito mais antenados com as questões escatológicas, e também para aqueles que, junto ao estudo da geopolítica, em paralelo, também observam as questões relacionadas ao Apocalipse e ao fim dos tempos. De uma certa forma, busca interpretar o tempo vivido e também o papel exercido por cada uma dessas lideranças. Nós certamente iremos entender num futuro próximo, até porque alguns questionaram essa aproximação do presidente norte-americano Donald Trump e apontavam que isso poderia inclusive caracterizar um certo distanciamento de Israel. Para outros, Israel estaria sim ciente dessa aproximação e que inclusive faria parte também desse acordo de Abraão, agora sendo retomado. Nós vamos acompanhar muito de perto, porque parece que nós muito em breve teremos novidades. Donald Trump voltou inclusive para os Estados Unidos bastante satisfeito, sobretudo nas questões econômicas, alardeando que essa tour pelo Oriente Médio rendeu bons acordos que estarão, né, também aportando centenas de bilhões de dólares na economia norte-americana, que tenta se recuperar. Os números que são trazidos pelo Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ainda é bastante reticente quando o presidente Donald Trump insiste
na necessidade, inclusive, de que os juros aqui nos Estados Unidos sejam imediatamente baixados pelo FED, o presidente da instituição, Jerome Powell, ele acaba dizendo que talvez nos próximos meses, afastado por completo o perigo da inflação, o Banco Central norte-americano, o FED, possa atender esse clamor. Vamos aguardar. Certamente há muita expectativa com relação a essas tratativas no Oriente Médio, se de alguma forma isso também impactará o conflito que ainda segue ativo ali na faixa de Gaza, entre Israel e também o grupo terrorista Hamas, e até mesmo o destino do território árabe e daquela região que historicamente é conflagrada, mas que, se depender das iniciativas do presidente Donald Trump, poderá viver um novo tempo muito em breve. Esse foi o Opinião América News dessa semana. Quero te convidar a continuar com a gente. Você que está conosco acompanhando, né, esse material, você que tem também acompanhado as nossas lives. Tivemos uma live muito legal dias atrás com o Zé Bruno da banda Resgate. Você que de repente não viu, dá uma entrada no canal. Te encorajo também a navegar, né, no nosso playlist, que é repleto de muitos convidados nas lives. Temos também a nossa temporada de podcast com os 10 episódios. Você pode aí, de repente, também dar aí uma navegada, procurar, né, assuntos diversos, com convidados também variados, né, que certamente vão também levar até você um conteúdo de qualidade e fazendo com que a Opinião América, né, ganhe cada vez mais força também dentro da nossa proposta, que é proporcionar aí uma plataforma onde você possa interagir, onde nós possamos trocar conhecimento e onde a gente possa também ter aí esse espaço de livre expressão. Aproveitando, né, tudo isso, eu encerro pedindo para você nos ajudar também a avançar cada vez mais com o canal, inclusive fazendo com que o YouTube cada vez mais também distribua o nosso material para o maior número de pessoas. E isso acontece quando você gentilmente se inscreve no canal. Isso te ajuda, né, inclusive a ser notificado, né? Depois que você toca ali no sininho, né, você recebe todos os avisos das nossas novas publicações. Dando o like, não custa nada, você dá o like aí, pode fazer isso agora, dá o like, porque isso também faz com que o YouTube perceba, né, que há engajamento, você podendo comentar, né, você de repente também compartilhando os nossos vídeos, tudo isso certamente é muito positivo, acaba também empurrando aí o algoritmo ao nosso favor, tá bom? Combinado? Posso contar com você? Quero te encontrar por aqui, hein? Mais lives essa semana. Opinião América News de hoje para por aqui, mas a semana está só começando. Que você seja muito abençoado, que você saiba que, sem dúvida alguma, né, Deus cuida de tudo quando você coloca tudo nas mãos dele. Valeu demais. Um forte abraço. Tchau, tchau.